Olá, meus amigos, tudo jóia? Voltei para a gente continuar conversando alguns tópicos, né, que a gente separou para vocês como dicas aí sobre a lei do processo administrativo federal, a lei 9784. Separei para vocês neste vídeo para a gente conversar sobre o artigo 50. O artigo 50 da lei, ele fala da motivação, né, um título da lei, um capítulo da lei, né, chamado da motivação. Antes da gente ler o próprio artigo, galera, é importante vocês se lembrarem que motivo é um dos requisitos ou pressupostos do ato administrativo. O ato administrativo, ele tem lá, dentro dos seus elementos, requisitos, a gente tem 5 itens, né? A gente tem a competência, o motivo, o objeto, a finalidade e a forma, né? Então, temos 5 requisitos, ou elementos, ou pressupostos do ato administrativo. Temos aí, um deles é o motivo. O motivo, pessoal, como o próprio nome diz, né? A gente está falando de elementos do ato administrativo, requisitos do ato administrativo. Se ele é um requisito, então todo ato administrativo tem que ter essas 5 coisas antes para que o ato produza, para que o ato exista, para que ele gere consequências jurídicas. Então, motivo é algo que todo ato administrativo tem que ter. Tá legal? Então, aliás, não só o motivo, como esses 5 elementos. Então, assim, motivo é um dos requisitos do ato administrativo. Motivação, que é o que nós iremos conversar agora, nada mais é do que você deixar explícito, né, você publicar os motivos que levaram o agente público a praticar um determinado ato administrativo. Então, isso que é a motivação, é você tornar público os motivos do ato administrativo, tá bom? O que nós temos no artigo 50? Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando? Dá a entender, se você ler, né, o artigo 50 e todos os seus incisos, vocês podem pensar o seguinte, ora, a lei está dizendo que o ato só tem que ser motivado nesses casos aqui. Então, aí fica aquela dúvida, mas essas hipóteses de negar, limitar ou afetar direitos, né, impor ou agravar deveres, encargos ou sanções e por aí vai. Então, quer dizer que eu só preciso motivar um ato administrativo diante dessas circunstâncias? E a resposta que eu dou para vocês é que não, pessoal. E esses casos aqui são aqueles principais. Foi uma preocupação do legislador de deixar muito claro que nessas hipóteses é óbvio que você não pode deixar de publicar, de divulgar os motivos que levaram o agente público, levaram o órgão público a praticar aquele determinado ato administrativo. Então, são hipóteses, digamos, principais, mas não são as únicas hipóteses que tratam sobre motivar atos administrativos, tá legal? Então, tudo isso que está aqui, eu diria para vocês que são hipóteses ainda mais importantes de se destacar os motivos e publicar esses motivos, dar aqueles considerandos, né, do porquê se praticou um certo ato administrativo. Então, isso que é a motivação, é você publicar, explicar a prática de determinado ato administrativo. Então, essas hipóteses aqui são aquelas principais, mas todo ato administrativo, como regra, né, repetindo aquilo que eu já falei, ele tem que ter competência, motivo, objeto, finalidade e forma. Não se a gente tem, para um ato administrativo existir e ter validade, ele tem que ter os seus elementos. Sem um elemento, você não consegue uma coisa, né? Para você ter uma coisa, você tem que ter os elementos dessa coisa, tá bom? Então, por isso que motivo sempre deve existir, o que nesses casos principalmente é necessário motivar o ato administrativo, tá? Que são as hipóteses do artigo 50. Eu não vou ler os incisos, depois vocês leiam todos aí com calma, não são muitos, né? O artigo 50 menciona 8 incisos, mas a ideia é essa, ato administrativo tem que ter motivo. Mas aqui a lei quis deixar bem claro os principais casos, né, que o agente público jamais pode deixar de praticar um ato sem dar os motivos, seguindo aí essa orientação do artigo 50. Sobre motivação, o artigo ainda fala o seguinte, no parágrafo 1º, a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É aquela coisa, né, pessoal, se você vai dar algum tipo de satisfação para a sociedade, vai publicar,
você tem que fazê-lo bem feito. Então, se vai motivar um ato, vai publicar isso, vai deixar isso às claras para a sociedade ter conhecimento, faça de maneira explícita. Então, você deixa muito claro o que você quer fazer, né? Sem margem a pegadinhas, a dúvidas. Deixa o negócio bem às claras, né? Congruente é uma coisa que tem que ter lógica. Então, se você está motivando um determinado ato administrativo, que você está alegando como motivação, tem que ter lógica com o ato, não é? Não adianta você estar fazendo um ato, determinado ato A, e vier com os motivos do ato B, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, as coisas têm que ter essa lógica, tem de haver essa congruência, tá bom? Podendo, né, consistir em declaração de concordância com fundamentos. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que vocês podem encontrar com o nome de motivação aliunde, A-L-I-U-N-D-E, né? Aliunde. O que significa isso? É você fazer uso de motivações de atos anteriores e pegar essas razões e meio que importar, né? Emprestar aquelas razões para o seu ato. Posso fazer isso? Posso, desde que haja isso daqui, que esse ato anterior que foi motivado, né, em uma outra ocasião passada, ele também seja explícita, clara e congruente, tenha lógica com o ato que eu estou praticando agora e que eu estou querendo publicar os seus motivos, deixar a sua motivação clara, explícita, congruente. Então, tendo essa lógica, você pode sim utilizar pareceres anteriores, informações, decisões, propostas, enfim, tá legal? Então, também pode acontecer isso, que é isso aqui que eu estou falando para vocês, né? Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico e reproduza fundamentos de decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Então, tendo essa lógica, se os fatos forem semelhantes, né, não haver aí nada ilógico, que você usa uma motivação sem pé nem cabeça, aí não pode, claro, mas sendo uma coisa que não prejudique, da maneira como a gente tem no parágrafo 2º, sendo assuntos conexos, havendo essa lógica, você pode sim fazer uso de pareceres, de motivações anteriores, enfim, para poder motivar um determinado ato administrativo, que é a motivação aliunde que eu disse para vocês. Então, parágrafo 1º e parágrafo 2º falam sobre isso. A motivação de decisões de órgãos colegiados e comissões ou decisões orais constará da respectiva ata ou do termo escrito. Então, aqui é mais tranquilo. O parágrafo 3º não tem uma informação assim tão relevante a título de princípios e tudo mais. Mas o fato é, pessoal, então cuidado para você achar que só o ato administrativo ele só vai ter motivo, só vai ter motivação diante dessas hipóteses do caput, né, do artigo 50. Não são só nesses casos não, tá, pessoal? Aqui o legislador, como eu disse para vocês, ele teve o cuidado de destacar que esses casos aqui são casos sensíveis, em que a motivação tem de ser ainda mais bem feita. Afinal de contas, você está mexendo com sanções, por exemplo, você está mexendo com decisão de recursos administrativos, você está mexendo com dispensa ou inexigibilidade de licitação. Lembrando que licitação é a regra, dispensa ou inexigibilidade é exceção. Então, justamente por ser exceção, é algo que tem que ser melhor explicado, melhor motivado, tem que ter uma lógica mais bem feita, mais bem explanada. Então, é nesse sentido. Tá legal? Por isso que esses incisos são importantes, mas cuidado para não confundir motivo com motivação. Todo ato administrativo tem motivo, né? Então, mas nem todo ato necessita ter motivação, então é importante lembrar disso também. Então, motivação não é elemento do ato administrativo, o que é elemento é o motivo. Beleza? Só para não confundir, vocês fazerem essa diferenciação no estudo de vocês, quando vocês estiverem estudando atos administrativos. Então, 9784 é uma lei essencial, fundamental para o estudo dos atos administrativos. Beleza? Então era isso, pessoal. Fica aí a dica do artigo 50, um artigo bem importante para a prova de vocês, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço, até mais. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então dê um like pra gente, clica no joinha, tá? Compartilhe com aqueles que também estão nessa luta aí para passar em um concurso público, né? Se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para você receber as nossas notificações de vídeos novos, beleza? Um abraço!